Olá, escritor, aqui é o Sidney, do Sidney Guerra, do Escreva Seu Livro, e eu estou aqui para passar para você agora uma noção sobre pesquisa de mercado. Basta lembrar, né, que você, como autor, você deve se entender, entender ao negócio do seu livro, né? Entender ele como se você fosse uma empresa. E os seus leitores ou futuros leitores, entenda eles como clientes. Porque você precisa realmente ter uma visão administrativa do seu livro. Você precisa passar a entender o seu produto, né, o seu livro, como um produto que você quer entregar para os seus clientes. E você vai agir como um empresário para você ter resultados. E é importante que antes de qualquer coisa você faça sempre a sua divulgação, o seu marketing, você não pare de fazer esse trabalho, e eu volto a dizer assim, faça você mesmo sempre, para que você mantenha absoluto controle, para que as pessoas, o seu público, se conecte com você especificamente. Se você terceiriza esse tipo de trabalho, você pode ter um problema. Às vezes amanhã você desfaz a parceria, alguma coisa assim, você perde completamente o controle e fica sozinho novamente, sem a conexão do seu público. Ou seja, se você estiver terceirizando essa parte de correr atrás mesmo do seu público e de gerar engajamento com a sua audiência, se você não tiver 100% de controle sobre isso, dá na mão de outras pessoas, além do resultado não ser tão bom quanto, você ainda vai, se acabar uma parceria no futuro, você perde tudo, perde o controle, você perde o pé da situação, você volta para a estaca zero. Por isso que é importante que você sempre cuide pessoalmente dessa parte, tá ok? Então vamos falar aqui um pouco de pesquisa de mercado, que assim, no Brasil as pessoas não fazem, as pessoas não têm conhecimento para isso, não aprendem na escola, não têm informação sobre isso, acabam fazendo qualquer tipo de negócio que as pessoas tentam criar para si, seja livros, seja qualquer outra coisa, as pessoas elas não fazem uma pesquisa de mercado. E hoje em dia, pela internet, você sentado na sua cadeira, na frente do seu computador, você faz isso sozinho. Você não precisa pagar nenhuma empresa para fazer pesquisa de mercado, você tem tudo na sua mão, no seu computador, de graça, pelo menos as coisas, as ferramentas mais básicas, você tem elas gratuitas na frente, dentro do seu micro, aí, na sua internet. Né? Então basta entrar nos sites e fazer a pesquisa. Quando você quiser profissionalizar mais a coisa, já estiver entrando, né, uma receita, você pensa realmente em trabalhar com umas ferramentas mais poderosas, pagas, e que vão te levar para um outro patamar. Mas para quem está começando, essas ferramentas que eu vou mostrar para você são perfeitas, atendem muito bem a sua necessidade, tá ok? Então vamos falar primeiramente aqui do Google Trends, que é justamente para a sua pesquisa de mercado. Então eu vou entrar aqui, ó, eu estou aqui já na tela do Google, né? E vou digitar aqui, ó, Google Trends. Olha, já me deu o resultado aqui, ó, www.google.com.br/trends. Clica aqui. Pronto, você vê, é uma ferramenta gratuita, já está no Google, é só você usar. Muito simples. Para que serve o Google Trends? O grande objetivo dele é que você, fazendo essa pesquisa de mercado, você saiba exatamente o que as pessoas estão procurando na internet. O Google Trends, ele não vai te dar números exatos, ele vai te dar temperaturas, vamos dizer assim. Então, assim, as buscas mais quentes das palavras-chave que você for colocar para ele fazer essa busca, as palavras mais quentes, ele vai mostrar para você ao longo dos anos a temperatura, que quer dizer a quantidade, o volume de pessoas que está fazendo aquela busca durante aqueles meses, durante aqueles anos. Então aqui, vamos exemplificar para as coisas começarem a ficar claras para você. Vamos imaginar aqui, ele já automaticamente aqui te dá um monte de sugestões e palavras-chave, mas nada disso interessa para a gente. Vamos colocar aqui, vamos imaginar que você vai publicar um romance. Então vamos colocar aqui, ó, romance. Aí o que ele vai fazer? Ele já vai te dar umas sugestões.
Então, romance, termo de pesquisa, gênero de filme, gênero literário, ó, é isso que nos interessa. Romance de amor, gênero literário. Então, assim, todas essas sugestões que ele dá é porque tem um grande volume de buscas. Tá? Então, ele tem um critério para mostrar essas palavras-chave. Ele sempre mostra as que têm um grande volume de pesquisas dentro do período que nós estamos. Então, vamos supor que me interessa o gênero literário romance, que ele é um termo genérico, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que sempre procurar criar deixar o mais específico possível para que a gente tenha uma visão mais correta do que a gente está procurando. Então vamos colocar aqui, romance, gênero literário. Ele já vai fazer a busca. Olha que bacana. Olha que interessante. Ele tá aqui mostrando o nível mundial, tá? Então, assim, romance no mundo inteiro, aqui no mapa, ele está te mostrando em todos os lugares do mundo onde as pessoas estão fazendo busca. Então, você nota aqui que no Irã e na Arábia Saudita tem um volume maior. Então, o que a gente tem que fazer, ainda mais para o nosso nicho aqui, né, você que é um autor, é a gente trabalhar com uma coisa dentro do nosso território, que é o Brasil, que é onde mais interessa nesse momento. Então vamos lá, Brasil, 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 cadê Brasil? Brasil, aqui. Vamos aguardar ele recalcular, olha só. Agora sim, nós temos uma visão localizada, né? Nós estamos falando de Brasil, especificamente agora. Note que em 2004, o pico de buscas por romance, gênero literário, ele vem crescendo, tá vendo? Então ele bateu uns picos aqui em 2004, foi subir em 2005, chegou em 2008, ele deu um pico, caiu, em 2011 deu outro pico e vem subindo. Então qual que é a tendência? A partir daqui você já tem uma noção de que a tendência é que continue mantendo ou a subida, pelo menos por mais um tempo ele vai continuar subindo, depois ele vai estabilizar. Mas não sabemos quando, mas a tendência, né, como o gráfico mostra aqui bem, é uma tendência de subida. Tá ok? Então aqui, se você escrever um livro, um romance, você já pode ficar feliz, né? Porque você já vê que tem um público crescente ao longo dos anos. Então é ótimo para você que está escrevendo um romance. E nós temos os estados aqui também. Então nós temos aqui, ó, a Paraíba é o estado que mais tem buscas por romances. Depois vem em seguida ali Roraima, Maranhão, Piauí, Ceará, vem descendo, tá vendo? Mas ó, todos os índices são muito altos, tá vendo? 76, ó, o Paraíba 100%, né? Roraima 84. Você vê que todos os estados têm uma busca muito alta. O estado que menos se interessa por romance está aqui, ó, Rio de Janeiro, com 56%, né, de volume aí do que seria a busca total em todos os estados. Uma outra coisa legal que você pode ver aqui, ó, você tem a sub-região, você consegue ver por cidades, isso é bacana também. Então, se você está localizado em uma cidade específica, você consegue descobrir se dentro da sua cidade, daquela sua região, se tem bastante gente procurando. Olha que interessante. Na cidade de Souza, é o maior volume de buscas que existe para romance, é o pessoal que mora em Souza, né? Que é nessa região aqui, região Nordeste. Depois vem São Luís, Teresina, Presidente Prudente em São Paulo, né? Cuiabá, Fortaleza, Belém, tá vendo? A gente pode notar aqui que tem uma concentração em grandes cidades, né? Olha lá, João Pessoa, Ribeirão Preto, Recife, Goiânia, Salvador. Então, se você está publicando um romance, você já tem uma ideia de onde tem mais gente interessada no seu livro. Isso é bom, por exemplo, para você fazer um anúncio. Se você, por exemplo, amanhã for anunciar no próprio Google, ou no Facebook, ou em qualquer outra mídia, você sabe exatamente em que região que você deve se concentrar, que você deve concentrar os seus anúncios, porque hoje em dia você na internet você consegue fazer anúncios
por regiões, até por bairros. No próprio Facebook ou no Google, você consegue delimitar uma região. Eu quero anunciar só na cidade de São Paulo, então só em Teresina, só nessa, entendeu? Desculpa. Você consegue fazer deixar muito bem localizado o seu anúncio. Tá ok? Vamos descendo. Outra coisa bacana que o Google te mostra também, ele mostra os assuntos, né, os tópicos relacionados. Ó, Portable Document Format. Isso aqui é PDF. PDF, isso aí, ó. Formato de PDF. Aí muitas coisas talvez não tenham a ver com a sua busca, então você acaba ignorando. Olha lá, Amor à Vida, telenovela, Nicholas Sparks, escritor. Ó, tá vendo? Aqui ele já tem uma coisa que está dentro da sua linha. Então, se você está escrevendo um livro na linha do que o Nicholas Sparks escreve, você sabe que tem um público para isso. Olha lá, 50 tons de cinza, a mesma coisa, tá vendo? E com um viés de aumento, tá vendo? Então, quer dizer, as pessoas estão cada vez mais... o Google detectou que tem cada vez mais gente procurando esses tópicos relacionados. Nicholas Sparks, 50 tons de cinza, isso tudo aqui interessa pra gente, né? O que mais que nós temos aqui, ó? Aí tem outras coisas que não interessam tanto, né? Romance, gênero de filme. Não é nosso público, por exemplo. Em ascensão, principais. Aí ele vai te dar os principais e vai te dar também aquele volume, tá vendo? Livro digital. Que outra coisa que é interessante aqui para quem é escritor. Ó, um livro aqui também, ó, como ler livros. Autor, profissão, tá vendo? Você tem todos os tópicos que são relacionados com romance como gênero literário. Nós temos as consultas relacionadas, que são as palavras-chave. Olha que interessante. Você tem aqui, ó, baixar livros que não te interessa, porque isso aqui a gente procura no livro de graça para procurar possivelmente ou pirataria ou porque está procurando baixar livro digital mesmo, né? Provavelmente ele deve estar procurando ou pela Amazon ou pela Saraiva, enfim, ou ele está buscando mesmo algum site pirata para ele baixar conteúdo gratuito. Olha lá, livros, PDF, livros, romance e PDF, são todas palavras-chave que estão sendo muito utilizadas ultimamente. Isso em ascensão. Você pode clicar aqui, clicar em principais, e você vai ter, ó, romance, novela, livros. Você vê que livros, romance, ó, tá relativamente alto, ó, 60, é um bom volume. Livros de romance é um bom volume. E a partir dessas consultas relacionadas que o Google te passa, você pode utilizar também para fazer comparações. Nunca fique, vamos subir aqui de novo, nunca fique em apenas uma palavra, não se prenda ao primeiro que aparece para você na sua cabeça. Procure buscar por várias palavras que tenham a ver com a sua obra, com o assunto da sua obra. Porque assim você começa a ter um panorama mais fiel do que você tem de público em potencial interessado no seu gênero. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, então vamos dar uma olhadinha. Livros de romance e livros romance. Vamos colocar aqui, ó, comparar. Livros de romance, apareceu ali, ó, tá vendo? Livros de romance, termos de pesquisa. Vamos clicar. Qual que era o outro que ele mostrou também? Livros... Deixa ele carregar aqui. Aí a gente vai olhando as outras palavras que podem talvez interessar, né? Vamos colocar em ascensão como principais. Vamos lá. Ó, melhores livros romance. Você vê, então tem algumas pessoas que estão procurando melhores livros romance. O que eu te sugiro aqui? Olha, veja bem. O que eu te sugiro? Que você faça, que você dedique algumas horas a essa tarefa. A trabalhar
buscando todas as palavras que você acredita que tenham a ver, que resumam bem a sua obra, e você coloque lá nessa busca para ele fazer as comparações, até para você sentir, dentro desse volume que as pessoas estão procurando, se o seu livro está se encaixando nessa necessidade que as pessoas estão sentindo. Então você consegue com isso saber que, primeiro, existem pessoas ou não interessadas no assunto que você escreve, que já é um grande passo. Então você consegue sentir, pô, eu acabei de escrever um livro que está estourando no Google. Quando eu publicar e eu fizer um bom trabalho de divulgação para chegar nessas pessoas especificamente que estão procurando por esse assunto, a minha chance de vender o livro vai ser muito maior. Porque eu sei que eles existem e eu sei onde eles estão. Eu sei a localização geográfica. Eu sei que tem bastante gente procurando. Eu vou lá e chego até essas pessoas por meio de anúncios, por exemplo. Ou por meio de postagens de blog. Você tem um blog, você colocando bastante conteúdo relacionado ao seu assunto. Essas pessoas que estiverem procurando no Google por essas palavras, elas acabam chegando até você pela busca do Google. Entendeu? Então esse é um caminho muito bacana para você seguir e que vai te trazer resultados. Eu fiz aquele site, para quem não conhece, né, se você ainda não viu, é paulorabbit.com.br. Esse é um site fake, tá? Eu não escrevi esse livro, esse autor fui eu que inventei. E eu montei um site para ele, até para fins de curso mesmo, para mostrar para você como é que funciona a criação de um site de autor e tal. E eu criei um livro aqui, o Campos Elíseos, do Paulo Rabbit. Eu vou contar um pouquinho a historinha que eu inventei. Eu não escrevi esse livro, volto a dizer. Eu fiz um livro que a sinopse dele era mais ou menos assim, nessa ideia. Uma história que se passa na Revolução de 32, né, aqui em São Paulo. E um negro que acaba se envolvendo com uma mulher de classe média alta. Então, na teoria, né, era como se fosse para esse livro falar que se passa em 32, na Revolução de 1932, que é muito importante aqui para os paulistas, é uma data importante, é feriado aqui em São Paulo, inclusive. E essa questão racial mesmo, né, de como funcionava nos anos 30, como é que funcionava essa relação entre uma pessoa de classe média alta com um negro da classe baixa, enfim. E ele ia para a guerra, enfim. Eu só inventei isso também. Como eu não escrevi o livro, eu só criei uma sinopse para criar esse site. Mas era essa a ideia. Aí vamos imaginar o seguinte. Ó, vou remover aqui as palavras-chave. Removida, vamos lá. Então, por exemplo, Revolução de 1932. Ó, aí ele já dá os termos. É melhor usar os termos que o próprio Google te sugere, que é para você ter um volume maior, né? Ó, Revolução de 32. Revolução, tinha outra sugestão boa ali também. Revolução de 32, foi o que ele sugeriu? Ó, Revolução Constitucionalista de 32. Ó, então só para ter uma ideia. Aí você poderia entrar com racismo, vamos deixar como racismo, como termo de pesquisa. Enfim, você vê, eu estou pegando os temas principais do que seria o meu livro e estou trazendo para as pessoas, para o Google aqui, para ter uma noção melhor. Volto aqui, coloco o Brasil, né? É importante que esteja no Brasil, porque nós queremos vender nosso livro no Brasil. Então não adianta pesquisa mundial. Olha lá. Então a gente vê, amarelinha é racismo. Racismo você vê que é um assunto que se fala muito, né? Está se falando muito nesse momento. E é um dado curioso, isso é importante que você preste atenção também. Como a Revolução de 32 é um tema sazonal,
por causa do nosso feriado aqui, você vai notar as datas em que você tem pico. Olha lá, você tem aqui, ó, de 8 de julho a 14 de julho teve um pico para a Revolução Constitucionalista. Olha lá, julho, tá vendo? Sempre no mês de julho. Para você que é de fora de São Paulo, é 9 de julho a Revolução Constitucionalista, tá? Que é o nosso feriado. Então você vê que sempre em julho tem um pico. Olha lá, tá vendo? Ele vai subindo. E você vê também, você percebe também que a Revolução de 1932 é um termo um pouquinho menos utilizado. Você vê que ele não sobe tanto. O que as pessoas procuram realmente é a Revolução Constitucionalista de 32. Vamos ver interesses por região, né? Olha lá, sub-região. Com certeza São Paulo vai explodir, né? Olha lá, exatamente. É um fenômeno muito regional. Então isso explica por que alguns livros vendem muito melhor em uma região e outros vendem melhor em outra região. É justamente por causa disso. Porque as necessidades das pessoas é de acordo também com a sociedade em que elas vivem. Então, obviamente, é muito pouco relevante a Revolução de 32 para todo o resto do Brasil. Ela é muito relevante para o paulista. E você tem vários exemplos. Você tem, por exemplo, Carnaval, né? Carnaval é a mesma coisa. Se você colocar lá no Google, você vai ver que em janeiro ele explode, né? E o resto do ano zera praticamente. Janeiro, fevereiro ele explode, depois ele zera e passa o resto do ano zero. Então se você vai vender, acho que é um exemplo mais óbvio, né? Se você quer ganhar dinheiro com Carnaval, é nessa época que você tem que fazer alguma coisa, inventar alguma coisa para conseguir gerar alguma negociação, uma renda. Passou o resto do ano, acabou o Carnaval, chegou o último dia do Carnaval, a quarta de cinza, passou, um abraço. Qualquer ação que você tenha feito, morreu. Mesma coisa uma Copa do Mundo, é sempre de 4 em 4 anos, é sempre mais ou menos naquela época, né? E passou também o evento, acabou, zera tudo. Quem ganhou dinheiro ganhou, quem não ganhou, não ganhou. E então é isso, essa foi a aula de agora. Espero que você tenha gostado e faça isso. Entra lá no Google Trends e começa a fazer pesquisa. Começa a pesquisar o seu mercado, pesquisar quem está interessado no seu livro, no seu assunto, e sinta qual é o volume de buscas daquilo, qual é o volume de interesse, qual é a época, sazonalidade, localização das pessoas que estão interessadas, porque é por meio disso que você vai tomar decisões futuras, tá ok? Depois eu venho com mais uma aula aí, para passar mais algumas informações bem bacanas sobre como você pode encontrar o seu público também, tá ok? Então até mais, tchau, tchau!